Voltamos, estamos no ar de novo, graças a Deus. Houve uma queda no circuito geral aqui, deu um curto, mas já voltamos, Danila, vamos firme aqui. Então vamos no Word, aqui no Word, para nós vermos o capítulo de hoje, monismo. Aproximemo-nos ainda mais da questão a ser desenvolvida. Nós estamos nos aproximando mais do centro da questão, como se fosse um alvo. Nós estamos mais próximo do alvo. Eram indispensáveis essas premissas para vos conduzir até aqui. Ou seja, tudo que foi dito até agora era necessário para nós chegarmos nesse ponto, para entendermos monismo. Observai, a sua voz está dizendo, observai meu modo de proceder ao expor meu pensamento. Como é que ele expõe seu pensamento? Avanço seguindo uma espiral que gradualmente aperta suas volutas, suas voltas concêntricas, cada vez mais próximo do centro, e se passo de novo pela mesma ordem de ideias, toco o raio que parte do centro num ponto cada vez mais próximo dele. Vai ficar mais fácil de entender isso aqui nesse slide, ó. Veja, vou tirar aqui a webcam. Nesse slide vai ficar fácil de entender aqui, ó. Imagina que nós estamos nos dirigindo a um alvo, né? O alvo, centro desse círculo no centro aqui. Então, a sua voz trabalha da periferia para o centro, da extremidade para o centro, de forma que, veja, nesse círculo, nessa espiral de cor preta, nós vamos observar que, veja aqui, ó, tirei a espiral vermelha, tirei o alvo, vamos observar, ó, à medida que eu parto, ou que a sua voz parte de uma ideia nesse ponto, ela dá uma volta se aproximando do centro, ó. Quando ela está mais ou menos na mesma ideia, tocando a mesma ideia, ele já está num ponto mais próximo aqui do centro, ó. Tá vendo? Mais próximo desse centro. Quando ele dá outra volta, a sua voz vai definindo os conceitos. Quando ela dá uma volta, tocando no mesmo assunto, ela já está mais próximo do centro. Isso facilita muito o estudo da obra de Pietro Baldi, porque cada vez mais a sua voz se aproxima mais do centro, do alvo. Então, algumas pessoas desavisadas podem pensar que a obra de Pietro Baldi seria repetitiva, e não é isso. Ela toca a mesma ideia, sempre mais próximo do alvo, sempre mais definida, mais clara. É isso. Então, pôr a webcam aqui e vamos ao Word. Bem, então isso deu para entender porque que ele disse essas frases anteriores, que cada vez ele toca a ideia mais próximo do centro, como se fosse um alvo, né? Guie o vosso pensamento para esse centro. É isso que a sua voz está fazendo, guiando o nosso pensamento para esse centro. Nesta exposição, sua voz está afirmando que nesta exposição parto da periferia, parto da extremidade e vou para o interior da matéria, para o interior da matéria, que é a realidade de vossos sentidos. A realidade nossa, dos encarnados na Terra, principalmente, é os 5 sentidos: tato, visão, paladar, audição, né? E visão. Então, ele parte da matéria, que é a realidade nossa, para nós podermos compreender, e se dirige para o espírito, que contém uma realidade mais verdadeira. Na verdade, o que nós temos no mundo material é ilusório. De matéria mesmo nós não temos nada. Nós temos vórtices, giros de algo em torno do outro, e é uma lei das unidades múltiplas, que uma gira em torno da outra, desde o elétron, que gira em torno de si mesmo e gira em torno do núcleo, e esse conjunto gira em torno do outro maior, e assim vai, né?
e mais elevada. A realidade do espírito é mais elevada. Vou da superfície ao âmago da multiplicidade fenomênica, ao princípio único que a rege. Então, quer dizer, embora nós aparentamos observar, parece que o universo físico, que é imperfeito, seria caótico, não é. Ele tem essa multiplicidade fenomênica, mas acima de tudo tem um princípio único que o rege, que rege mesmo o universo físico, que é nessa imperfeição da matéria. Por isso, vossa voz está afirmando, por isso denominei este tratado de A Grande Síntese. Essa obra, esse volume número 2 da obra de Pietro Baldi, é um grande resumo, é uma grande síntese de todo o conhecimento humano, de tudo que é possível nós compreendermos na Terra hoje, de compreendermos mesmo o absoluto. Interessantíssimo isso, porque aí vai mostrar todo o ciclo, não só o ciclo da evolução, do átomo ao anjo, mas o outro ciclo também, que nós vamos falar mais para frente. Estou no outro polo do ser. Sua voz está no polo espiritual, no extremo oposto àquele em que estais. Vós, seres racionais, sois análise. Nós, encarnados na Terra, somos análise. A sua voz, eu, intuitivo, contemplação, visão, sou síntese. É uma diferença muito grande de quem tem a visão do conjunto, tem a síntese de tudo, com o nosso caso, que estamos por análise, nós raciocinamos por análise. Raramente a gente tem uma síntese, um resumo de como acontecem todas as coisas no universo. É isso. Mas a sua voz desce agora à vossa psicologia racional de análise. A sua voz, que é síntese, que é contemplação, que é visão do conjunto, desce agora no nosso racional de análise, para poder nos elevar, para poder dar a mão para cada um de nós e subirmos. Tomo a vossa psicologia humana como ponto de partida, a fim de levar-vos à síntese como ponto de chegada. A síntese é o ponto de chegada. Parto da forma para explicar-vos o impulso obscuro e palpitante, o motor que a anima a forma. Tenazmente, fortemente, aprofundando o mistério, né? Aprofundando mais o mistério. Sua voz, penetro, sintetizo e aperto num monismo absoluto os imensos pormenores do mundo fenomênico, incomensuravelmente vasto, se multiplicais pelo finito do tempo e do espaço. Canalizo a multiplicidade dos efeitos, dos quais a ciência, com imenso esforço, vislumbrou algumas leis nos caminhos convergentes que conduzem ao princípio único. Então veja, o fato é que a gente tem no mundo fenomênico como que muitas informações, muito divergente, e ele vai mostrar que isso tudo é um princípio único. É mais ou menos assim, cada ramo da ciência forma um retalho que a gente vai construir uma colcha de cobrir a cama. Cada setor, cada especialidade da ciência está contribuindo com o seu retalho. Mas, para construir a colcha, não pode ser só por análise, tem que ser por síntese. Tem que alguém chegar e reunir todos os retalhos para concluir numa síntese, num resumo.
que é a colcha. Então, a grande síntese é a colcha dos conhecimentos humanos, onde ela pega todos esses retalhos, põe junto e mostra que existe um princípio único de formação do universo e de todas as áreas científicas. Isso é maravilhoso. Por isso também o monismo. Então, nós vamos ao slide 3 para explicar um pouco melhor isso, fica mais claro. Então aqui eu tenho que tirar isso e vamos ao slide 3. Slide 3. Eu já dei uma ideia para vocês sobre isso. Até já passei um slide semelhante a esse. A religião, do latim religare, religa o ser humano, a criatura humana, a criatura de Deus, religa a Deus, né? Através do exercício, da prática do Evangelho que o Cristo nos trouxe, através da evolução dos sentimentos de ódio, de egoísmo, de orgulho e de falta de fé, tem que ser mudado. Então a religião faz isso. A filosofia também diz de onde viemos, ou deveria dizer de onde viemos, porque estamos na Terra e para onde vamos. Vamos para Deus. Retornamos para Deus. A ciência... vamos para Deus através da evolução moral. A filosofia está muito ligada à moral. E a ciência também tem a função de levar o ser humano a Deus. Embora a ciência hoje esteja só produzindo comodidades, conforto para a criatura humana, a função maior da ciência é conduzir a criatura a Deus, demonstrar a existência de Deus, fazer a conscientização da criatura para que ela possa sim elevar-se a Deus, sair dessa zona obscura, dessa região de trevas, de sofrimentos, de dores aqui embaixo, para caminhar cada vez mais para a claridade, para a luz, para a felicidade, para o amor, para a caridade, para a humildade, para a confiança em Deus, né? Então essa é a função também da nossa ciência. A nossa ciência vai e está caminhando para isso, né? Então aqui, ó, nós podemos voltar ao Word, para continuarmos aqui. Bem, farei deste mundo, o mundo que ele está falando aqui é do planetinha Terra. Farei deste mundo, que pode parecer caótico, a vossas mentes. E parece mesmo caótico, né? Para quem não está acompanhando a Terra, acha que tudo está muito desorganizado, é um caos. Então, a sua voz diz: farei deste mundo que pode parecer caótico, a vossas mentes, um organismo completo e perfeito. E é um organismo completo e perfeito, com toda a imperfeição da matéria, com toda a imperfeição do ser humano, ainda existe acima de tudo esse organismo completo e perfeito, conduzido por Deus. A complexidade que vos desanima, porque são várias coisas, então essa complexidade que vos desanima será reconduzida e reduzida a um conceito central, a um conceito único e simples, a uma lei única que dirige tudo. Gente, isso é maravilhoso. Do caos, sem compreender essa colcha de retalhos que está esparramada, há um princípio, há uma lei única que dirige tudo. A isto podeis chamar de monismo. Vamos continuar que vai ficar mais fácil. Atentais mais aos conceitos do que às palavras. Por vezes, a ciência acreditou ter descoberto e criado um conceito novo só porque inventou uma palavra. É muito comum isso no meio científico. Cunha uma palavra nova, cria uma palavra nova e já acha que inventou um conceito novo. E o conceito é este. Como
Do politeísmo, acreditávamos em vários deuses, como do politeísmo passastes ao monoteísmo. Ou seja, antigamente, antes de Moisés, que é a primeira revelação, tinha-se o monoteísmo. Acreditavam-se em muitos deuses, o deus da água, o deus do trovão, o deus do fogo e por aí vai. Passamos ao monoteísmo, através do povo hebreu, principalmente o povo hebreu, que já tinha esse conceito de um Deus único. Isto é, a fé num só Deus, mas sempre antropomórfico. Mesmo quando nós passamos do politeísmo para o monoteísmo, ficou uma ideia antropomórfica, uma ideia de que Deus tem o formato do ser humano, e não é isso. Não é isso. Nós, quando ouvimos falar que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós achamos que Deus tem a nossa forma. Não. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e não Deus que tem a nossa forma. E muitos até tinham uma ideia de que Deus seria um velhinho, já cansado, com um bastão, sentado numa cadeira, observando as suas criaturas. E não é isso. Não é isso. Então, nós evoluímos, sim, do politeísmo ao monoteísmo. Sim, evoluímos. Mas ainda ficava aquela ideia antropomórfica, pois realiza uma criação fora de si, como se Deus criasse fora dele. Agora passais ao monismo, isto é, ao conceito de um Deus que é a criação. Interessante, né? Para facilitar esse entendimento, nós vamos lembrar que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E para Deus criar cada um de nós, Ele não podia tirar fora de si. Ele não poderia pegar fora de si, fora dele. Se ele pegasse algo fora dele para criar seus filhos, não seriam filhos dele. Deus tirou de si, Deus emanou de si cada um de nós. Por isso, nós vamos ouvir em outras filosofias que somos uma fagulha divina, que somos uma parte de Deus. Por exemplo, Namastê, o Deus que está em mim saúda o Deus que está em você, e por aí vai, em tantas outras filosofias, fragmentadas sim, mas é essa a ideia de que Deus está conosco. Na verdade, nós somos uma centelha divina, somos tirados, Deus emanou de si para criar cada um de nós. Ele não podia tirar fora dele. Isso é monismo. Deus está na criatura. Mesmo quando nós estamos sofrendo, mesmo quando nós estamos no desespero, Deus está conosco. Nós é que não estamos com Deus. Nós é que nos fechamos. Nós é que queremos levar a coisa por um caminho como se Deus não existisse. Levar por um caminho sem amor. E aí não funciona. Deus está conosco, nos busca e nos abraça o tempo todo. Esse é o conceito monismo, em que Deus está conosco. Veja, quando Deus tira de si, emana de si cada um de nós, é o Deus imanente. Mas como Ele é infinito, Ele está em cada um de nós e está além disso, transborda além disso no Deus transcendente. Deus transcendente. Então, o que essa obra Grande Síntese quer fazer é trazer um conceito de Deus muito mais profundo, muito mais amoroso, muito mais próximo de cada um de nós. Está conosco, estamos mergulhados em Deus. Esse é o objetivo da obra. Leia ou lede mais antes de julgar. Farei com que lampeje em vossas mentes um Deus ainda maior que tudo o que pudestes conceber. Percebe? Do politeísmo ao monismo e ao do politeísmo ao monoteísmo e ao monismo. Evolução crescente da forma de pensar, de conceber da criatura terráquea. Do politeísmo, de vários deuses, ao monoteísmo, um Deus só,
e ao monismo, Deus com as criaturas, Deus conosco. Dilata-se a vossa concepção de divindade, e é isso que a obra faz, dilata essa concepção, essa compreensão que nós teremos de Deus. Um Deus muito, muito maior, muito mais competente, muito mais amoroso do que o que a gente vinha compreendendo. Este tratado, a grande síntese, pois é o hino de sua glória, é o hino da glória de Deus, nosso Pai amoroso. Sinto já esta síntese suprema num lampejo de luz e de alegria. Quero conduzir-vos a vós também a esta meta, ou a essa meta, por meio de estudo do funcionamento orgânico do universo. Mesmo o nosso universo físico, ele é orgânico, ele é organizado, ele tem lei e ele obedece leis. E isso nos mostra essa organização do funcionamento do universo físico. Desde lá do Big Bang, da grande explosão, há 13,8 bilhões de anos, tudo isso se enquadra na grande síntese, tudo isso está muito claro na grande síntese. Até mesmo de onde veio a matéria na grande explosão, do início da grande explosão, o que hoje é assunto de pesquisa dos nossos cientistas. Não sabem de onde veio essa matéria para iniciar, para dar a grande explosão, que é o Big Bang. Este tratado, a grande síntese, vos parecerá assim como uma progressão de conceitos, uma ascensão contínua por aproximações graduais e sucessivas. E é isso mesmo. Poderá também parecer-vos uma viagem do Espírito. Poderá também parecer-vos uma viagem do Espírito. E é verdadeiramente a grande viagem da alma ou do espírito que regressa ao seu princípio, do átomo ao anjo. Só que vamos deixar só assim por enquanto, né? Não vamos complicar, não? Tem que ter um cuidado com esse início. Então, esse tratado da grande síntese vai da criatura que regressa ao vosso Criador. Que regressa, interessante, né? Que regressa é porque já esteve com ele. Cada novo horizonte que a razão e a ciência vos mostram eram apenas uma janela aberta para um horizonte ainda mais longínquo, sem jamais atingir o fim. Todo ramo da ciência, da química, da física, da matemática, da biologia, da psicologia, todos os ramos da ciência têm um caminhar infinito, pode se aprofundar, sem jamais atingir um fim. A sua voz diz: eu, porém, indicar-vos-ei o último termo, que está no fundo de vós mesmos, onde a alma repousa. Subiremos das ramificações dos últimos efeitos, progredindo da periferia para o centro, ao tronco da causa primeira, que se multiplicou nesses efeitos. Nesse instante a gente poderia imaginar uma árvore comprida, alta, como um eucalipto, um pé de eucalipto, em que a ciência estuda os ramos, um galho que sai para a direita, um galho que sai para a esquerda, esses galhos se afinam, e lá na frente tem as folhas, e ele estuda as folhas, como se esses galhos não tivessem fim. Cada ramo, cada galho desse seria um ramo da ciência. O que a sua voz vai nos mostrar é que eu posso caminhar galho por galho, mas eu posso objetivamente caminhar aderente ao tronco para subir a níveis mais altos, que esse é o objetivo. Então, no momento não gastaríamos muito tempo nos galhos, nos ramos, mas objetivamente subiríamos aderente ao tronco do eucalipto, só como exemplo grosseiro, tá? A realidade em vosso mundo
a realidade, isso é verdade, em nosso mundo está fracionada por barreiras de espaço e de tempo. O espaço e tempo inicia, surge, é criado quando surge a matéria, lá no Big Bang. E ele está dizendo que a nossa realidade está fracionada, por isso o mundo quântico, por isso a matéria, a energia é quantizada. Mas no universo de Deus, no universo espiritual, que é o plenum, que é o continuum, lá não tem essas barreiras, esses fracionamentos de espaço e tempo. Não, lá não tem isso. Então, esse fracionamento de espaço e tempo está na matéria, inerente ao mundo material. Nesse mundo material, fragmentado, fracionado, a unidade parece como que pulverizada no particular. A unidade parece que está pulverizada. Vemos o infinito fragmentar-se, dividir-se, corromper-se no finito. O eterno no caduco, ou seja, como se o eterno fosse ao caduco. E isso não, o eterno é eterno. O absoluto iria para o relativo. Nessa visão míope que nós temos do mundo material. O mundo material é um aprendizado, é um estágio, é uma passagem. Nós somos espíritos, nós somos eternos. Estagiamos, exercitamos, estamos num aprendizado na matéria, mas somos espíritos. Isso é muito importante para nós, hein? Mas percorreremos o caminho inverso a essa descida da matéria. Agora nós estamos percorrendo o caminho inverso, da evolução. E reencontraremos aquele infinito, que jamais a razão poderia dar-vos. A razão não consegue chegar nisso. Quem chega nisso é a intuição. Que jamais a razão poderia dar-vos, porque a análise humana não pode percorrer a série dos efeitos através de todo o espaço, por toda a eternidade. Não. É o que estávamos comentando. Se a gente usar o mesmo eucalipto, a mesma árvore, vamos observar que a gente não pode passar uma infinidade de tempo estudando esses galhos. Nós temos que caminhar. Então nós não temos o espaço e o tempo todo para isso. Não, precisamos evoluir. E não dispomos daquele infinito pelo qual seria necessário, seria mister, multiplicar o finito para obter a visão do absoluto. Então seria necessário sair fazendo pesquisa infinita para cada ramo desses, usando a análise, usando a razão, para chegar a uma visão do absoluto, num tempo infinito. E nós não podemos ter esse tempo infinito. Na matéria, não. A matéria é temporária, nós temos que passar por isso para irmos sim para o espiritual, para o plano espiritual, que aí sim não existe mais o tempo. Por isso muitas vezes nós encontramos nas escrituras, no Velho e no Novo Testamento, o fim dos tempos. Porque quando a matéria desintegra, volta a energia, o tempo o tempo que surgiu com a matéria e o espaço que surgiu com a matéria não tem mais sentido, não tem mais matéria. Por exemplo, quando você pega a matéria e transforma ela em energia, a matéria ocupava espaço, não é isso? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Uma definição grosseira do mundo científico. Quando você pega essa matéria e converte em energia, a energia não ocupa espaço, percebe? Se você converte aquela matéria em luz, por exemplo, a luz não ocupa espaço. Se você converte aquela matéria em raio-x, o raio-x atravessa a matéria, não ocupa espaço. Então, essa é a visão que a grande síntese vai nos levar. A finalidade desta viagem é dar ao homem nova consciência cósmica. Uma consciência que o faça sentir-se não apenas indestrutível e eterno, membro de uma humanidade que abarca todos os seres do universo, mas também representa uma força. Cada um de nós representa uma força e desempenha um papel importante no funcionamento orgânico do próprio universo. Então, nós também representamos, nós também temos função nesse universo.
e Deus tem função para cada um de nós. E isso é necessário que a gente vá se posicionando para cumprir cada um a sua função. Tá? Viveis, nós na Terra, por exemplo, vivemos para conquistar uma consciência cada vez mais ampla. E é isso, conscientizar-se. O despertar da consciência. O despertar da consciência. Despertar é porque já existe. Se vai despertar é porque já existe. A consciência já existe. Despertar o que já existe, a consciência. Cada vez mais ampla. O homem, rei da vida no planeta Terra, conquistou uma consciência individual. Nós já sabemos falar eu sou. O corpo físico não sabe fazer isso. É matéria. Quem fala eu sou é o espírito. Então nós já conquistamos uma consciência individual, própria, que constitui prêmio e vitória de cada um de nós. É a conscientização, é o despertar da consciência. Agora, a humanidade, ou cada um de nós, está construindo outra consciência mais vasta, a consciência coletiva, que o organiza em unidades nacionais. Um país, Brasil, por exemplo. O Brasil é consequência de uma conscientização coletiva, em que os estados se protegem, se ajudam, e o Estado protege o indivíduo. E essas unidades nacionais, Brasil, Argentina, Itália, França e tudo mais, se fundirá numa unidade espiritual, ainda mais vasta, a humanidade. Se hoje nós temos ainda países que têm resistência a abraçar esses que estão desabrigados, que estão fugindo de guerras e de conflitos, tem países que têm essa dificuldade de aceitá-los, mas outros países aceitam, como o Brasil aceita. O Brasil tem aceitado bastante esses refugiados. Isso numa consciência mais coletiva, mais do que a consciência nacional, já numa consciência mais universal, mais humana, mais de humanidade mesmo. Eu, porém, lanço a semente de uma consciência universal, a única que vos pode dar a visão de todos os vossos deveres e direitos, e poderá perfeitamente guiar todas as vossas ações, além de solucionar todos os vossos porquês. A grande síntese e a própria obra de Pietro Baldi tem esse objetivo, de nos dar essa concepção, de nos dar essa visão dessa unificação e também solucionar todos os nossos porquês, todas as dúvidas, todas aquelas situações que nós não sabíamos as respostas. Partindo de vosso cognoscível, ou seja, partindo do nosso conhecimento científico, humano, esse caminho também atingirá conclusões de ordem prática, individual e social. Também terá conclusão moral. A exposição das leis da vida tem como objetivo ensinar-vos normas mais completas de comportamento. Isso tudo vai também mudar, melhorar nosso comportamento. Sabendo olhar o abismo de vossos destinos, sabendo olhar para dentro de si mesmo também, né? Sabereis agir cada vez com mais elevação, com mais acerto. Semear de forma correta, porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, teremos mais sabedoria para agir, para pensar, para falar, e isso é uma semeadura correta, e a colheita será mais agradável. Eis traçada a estrada que percorreremos, e a seguiremos, não apenas para saber. Nós não fazemos isso, a grande síntese não é só para trazer conhecimento, não, ela traz conhecimento, ela satisfaz os porquês nossos, mas não apenas para saber, mas também para depois, ou para agir depois. Quando se fizer luz na mente, o coração se acenderá de paixão, para marchar seguindo a mente que viu. Depois que a gente compreender
ou depois que a gente tem compreendido, isso já está acontecendo, aí nós temos que realizar uma viagem, a viagem mais longa da nossa caminhada, uma viagem de 40 centímetros, da mente que compreendeu ao coração que vai praticar, da mente que compreendeu aos sentimentos que vai florescer, que vai florir, que vai frutificar em pensamentos bons, em palavras boas, em ações boas. Ascensão é a ideia dominante. Então veja que a grande síntese, embora ela tenha tanto conceito científico, ela traz a evolução moral, ela vem despertar o amor. A criatura humana vai despertar o amor. Deus é o centro. Eu acho que eu passei esse slide aqui, o 4. Vamos ver se eu passei, se eu não passei. Agora eu tiro a webcam aqui e passo o slide 4 para nós. Ah, o 4 é esse aqui, ó. Slide 4. Com a obra de Pietro Baldi, que é uma obra cristocêntrica, que tem o Cristo no centro da obra, que ela está focada em Jesus, que ela está buscando todo o Evangelho do Cristo, muda os sentimentos nossos para bons sentimentos. Consequentemente, pensamentos bons e palavras boas, também atos bons. Então, partindo dos sentimentos bons. Os sentimentos nossos é o que está mais íntimo em cada um de nós. É aquilo que expressa o grau de evolução de cada um de nós. O sentimento é a frequência em que nós vibramos. Os espíritos superiores podem nos reconhecer instantaneamente, não pelo conhecimento científico, não pela intelectualidade, não pela cultura adquirida, não pelos bens materiais, não. Mas eles nos reconhecem instantaneamente pelos sentimentos. Sentimento é o nosso chefe, é o que define o nosso íntimo. Claro, Jesus disse, do fruto ou pelos frutos se conhece as árvores. Sentimentos bons vão dar frutos bons de paciência, de benevolência, de indulgência, de misericórdia, de perdão, de piedade, de tolerância, né? Então é isso o que a obra vai conduzir a cada um de nós, né? Então aqui nós vamos voltar, colocar aqui o Word para continuarmos aqui depois do slide 4. Esse tratado, a grande síntese, é mais do que uma grande síntese científica e filosófica. Veja que aqui nós vamos ver filosofia e ciência, como consequência, uma religião mais consciente. É uma revolução introduzida em vosso sistema de pesquisa. A grande síntese muda a nossa maneira de pesquisar, dá nova direção dada ao pensamento humano, para que, após esse impulso, possa canalizar novo caminho de conquistas. É uma revolução que não arrasa nem nega, implantando o arbítrio e desordem, não, mas afirma e cria, guiando-vos a uma ordem e equilíbrio cada vez mais completo e complexo, para uma lei cada vez mais forte e justa. Existem leis. Da mesma forma que temos leis físicas no plano da matéria e da energia, tem leis no plano moral. Existem leis. Não podemos ignorar que existem leis e essas leis não dá para enganá-las. Pois bem, para ajudar a nascer em vós esta nova consciência que está por surgir à luz, para estimular essa vossa transformação que está iminente, imposta pela evolução da fase humana à fase super-humana, eu vos ensino novo método de pesquisa. Além de tudo, a obra de sua voz ensina um novo método de pesquisa, praticado por via da intuição. Isso nós já vimos, né? Que a intuição consegue levar adiante o que a razão não consegue. Então, dali para frente, é estudo através da intuição. E mais à frente, da inspiração, do conjunto, ver o quadro todo.
esse slide 5 aqui, ó. Quer ver? Esse slide 5, que eu já comecei a passar ele aqui. Nós vamos ver com mais cuidado na obra número 3 de Pietro Baldi, as noures, a técnica e recepção das correntes de pensamento. Essa obra ele pega mais de 15 citações textuais do jeitinho que está lá no livro dos médiuns de Allan Kardec, traz para dentro dessa obra as noures e comenta de maneira científica. Então voltemos aqui no nosso Word. Vamos voltar aqui por aqui. Tá, câmera aqui. Indico-vos a possibilidade de uma nova ciência conquistada com o sistema dos místicos. Uma ciência conquistada pela intuição, pelo sistema dos místicos, no qual os fenômenos são penetrados por meio de uma nova sensibilidade, abrindo as portas da alma, além dos sentidos, da alma da qual vos terei ensinado todos os recursos insuspeitados. Ele vai nos ensinar todos os recursos que a gente nem suspeitava. E meios de percepção direta. Meios que vai nos desenvolvendo essa parte também da intuição e da inspiração. Desse modo, os fenômenos não serão mais vistos, nem ouvidos, nem tocados por um eu qualquer, mas sentidos por um ser que se transformou em delicadíssimo instrumento de percepção, porque sensitivamente evoluído, nervosamente refinado e, sobretudo, moralmente aperfeiçoado. Então é isso que o pesquisador precisa para alavancar, para desenvolver mais, para aprofundar mais nas suas pesquisas. Uma percepção, uma intuição. Por isso que Einstein disse assim: penso 99 vezes e não encontro a resposta. Paro de pensar uma vez e a resposta vem. Intuição, não é? Então, até em todos esses níveis de pesquisa, sim, mesmo nesses mais profundos. E aí os fenômenos não serão mais investigados por um ser qualquer que está alheio a tudo. Não, por um ser mais sensível, um pesquisador mais sensível, um pesquisador mais evoluído, nervosamente, seu sistema nervoso refinado e, sobretudo, moralmente aperfeiçoado. Um pesquisador mais humilde, um pesquisador mais caridoso, um pesquisador que confia mais em Deus, um pesquisador com mais amor. Ciência nova, pela intuição, conduzida pelos caminhos do amor. Veja, não sou eu que estou dizendo, é a grande síntese, a sua voz. Ciência nova, conduzida pelos caminhos do amor. Veja, a ciência também tem que ser amorosa. E da elevação moral. Ciência nova, conduzida pelos caminhos do amor e pelos caminhos da elevação moral. É a ciência do super-homem, que está para nascer e fundará a civilização do terceiro milênio. Veja, essa obra foi escrita em 1932, nos verões de 32 até 1935, há mais de 80 anos. E é tão atual, né? É tão atual. E já se preocupava para fundar a nova civilização do terceiro milênio. Veja aqui, nós temos nesse slide um volume, que é o 7º volume da obra de Pietro Baldi, escrito em 1945, quando ele estava com 59 anos, aqui. A nova civilização do terceiro milênio. Nessa obra ele narra como será esse ser humano do terceiro milênio, como será essa criatura mais evoluída,
Não só o pesquisador, mas todas as pessoas. Então, a nova civilização, ou a verdadeira civilização, o tipo biológico do futuro, está bem descrito nessa obra, A Nova Civilização do Terceiro Milênio. Aqui eu queria só lembrar, para que as pessoas vão se acostumando com essa ideia, de que o que é átomo. A, né, do latim, é não. Tomo é divisão. Não divisível. Se você pegar a menor partícula da matéria, né, que é o átomo, que ainda vai dividindo em partículas menores, que ainda conserva suas características físicas, como o brilho, a dureza, a condução da energia elétrica, características físicas e químicas, as reações que o ouro produz, etc., né? Então, essa é a ideia de que é átomo. Átomo é aquela parte menor, que foi cortada menor, se fosse possível, né, fisicamente, cortar aquela menor partícula que ainda conserva as características da matéria. Então, nesse sentido, com essa visão, com esse objetivo, essa menor partícula é indivisível, ela é átomo, ela é não divisível. Mas, se você quiser, decompõe o átomo. Ele pode ser decomposto em situações especiais, no reator nuclear, né, em situações que você pode decompor o átomo em nêutrons, prótons e elétrons, de forma tal que tudo que existe no nosso universo físico, desde hidrogênio, passando aí por todos os elementos químicos, cálcio inclusive, ferro, até urânio, tudo que existe aí nesses elementos químicos, e esses elementos químicos são a combinação entre essas três partículas, nêutrons, prótons e elétrons. Isso é o que a gente vai deixando essa ideia para facilitar os nossos próximos capítulos. Então vamos cortar aqui para cá para conversar com vocês. Vou mostrar um slide aqui do lado para mostrar as pessoas que estão nos acompanhando aqui, ó. Aqui estão as pessoas, né? Sueli, Paulo, Sara, Nelson Barbosa, Fabiana, tá vendo aqui assim? Ivone, Ivonete, Kimura, Kimura, seja bem-vindo todos. Rafaela, Célia, a Feja, né, que é a Fraternidade Espírita, Joana de Ângeles, Maria Caldeirani, Mara Caldeirani, Valdeci, a Lica Sakamoto, oi Lica, um abraço a todos vocês, José Benedito também. Então aqui essas pessoas estão nos acompanhando. Eu estou achando interessante que vocês ainda não têm dúvida, mas também acho que é normal, por enquanto, não ter dúvidas, né, nesse início aí. Desculpa, para vocês verem isso aqui, como que eu posso fazer para ficar maior? Espera aí. Para ficar maior, como que eu posso fazer? Não, já tá no tamanho maior. Eu não sei fazer. Já tá. Bom, voltemos aqui. O importante desse conceito de monismo, e isso realmente é a ideia principal, é que a gente partiu lá do politeísmo, de acreditar em vários deuses, e orava, pedia para vários deuses diferentes, o Deus do fogo, o Deus do trovão, o Deus da água, o Deus do mar. A gente conseguiu compreender que existe um Deus único, mas a gente ainda pensava que esse Deus tinha uma forma assim de um ser humano, principalmente um velhinho, né, do cabelo branco. E não é isso. Deus, aí nessa nova concepção, esse monismo em que Deus está na criatura, Deus está com todos nós. Então quando nós sofremos, Deus sofre conosco. É Pai amoroso e está
nos buscando, está nos salvando. Isso fez com que, mesmo o universo físico, na grande explosão, mesmo essa realidade nossa na matéria, que é tão imperfeita, produzisse coisas bonitas e complexas e organizadas, porque Deus está presente. Então Deus está presente nos auxiliando na construção dos nossos corpos, né, quando vamos reencarnar, nas nossas decisões. Se a gente ouvir a voz da consciência, a gente não erra. A gente sabe que a lei de Deus está escrita em nossas consciências, conforme questão 621 do Livro dos Espíritos. Então, embora estejamos na matéria, embora estejamos no mundo de expiações e provas, como é a Terra, nós ainda temos um universo orgânico, um universo muito organizado, complexo e organizadíssimo, por causa de Deus que está com as suas criaturas. Isso é o monismo. É esse Deus que está conosco, na matéria mesmo, conosco, nos ajudando, nos buscando para que nós possamos conscientizarmos-nos, para que a gente possa voltar a Ele e agradecer de ter sido emanado de si, né, criados, entre aspas, a partir de Deus. Então, Deus aguarda esse abraço de gratidão, Deus aguarda esse abraço de concordância de termos sido criados. Deus aguarda isso de cada um de nós. E essa obra de Pietro Baldi, ela faz despertar isso em nós. Porque Pietro Baldi, acima de tudo, nunca visou nenhum interesse material. Não, muito pelo contrário. Ele é um franciscano. É alguém que abandonou, que deixou, que resignou-se a mais de 300 milhões de reais em nossa moeda, para trabalhar em benefício do próximo. E trabalhar nesse sentido da busca de conhecimentos, nesse sentido do pensamento. E veja, será que se ele não tivesse se tornado um franciscano, será que se ele não tivesse se tornado moralmente mais evoluído, será que ele teria alcançado essa sintonia? Porque tem que entrar em ressonância, e ressonância é capacidade, ou sintonia é capacidade de ressonância. Então Pietro Baldi tinha que entrar em ressonância, em sintonia com essas grandes almas. Então, para isso, ele fez o sacrifício de ser um franciscano, de ser alguém que vivia o Evangelho do Cristo na honestidade, na humildade, na caridade, no amor ao próximo. E isso fez com que ele se elevasse muito moralmente e conseguisse atingir esse nível de sintonia com os espíritos superiores para trazer essa obra para nós, já há mais de 80 anos. Fico à disposição das perguntas, das dúvidas de vocês. Nosso único objetivo é que o que foi útil para mim nessa concepção, nesse entendimento da obra de Pietro Baldi, possa ser útil, possa ser aproveitado, possa trazer a felicidade para cada um de nós. Não temos nenhum outro motivo que nos move, nada diferente disso. Por isso, nós vamos nos despedindo aqui para a próxima sexta-feira, no mesmo horário, 21 horas, a gente continua o capítulo 7 de A Grande Síntese. Fica o nosso convite, fica o nosso abraço, fiquem em paz, com muita paz. Muito obrigado pela paciência, pela tolerância e pela concordância em conversarmos hoje. Muita paz.